Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Glórias a Deus. Não estava nos meus planos estar aqui hoje, nem nos planos, da diretoria da igreja, mas com certeza estava nos planos de Deus. Aleluias. Como de costume, depois você que trouxe Bíblia, depois que nós lemos o texto aqui, você sente com ela aberta. Eu vou fazer uma pequena introdução antes de entrar no texto. Depois nós vamos andar um pouquinho aqui pela Bíblia. Como diz a pastora Jô, nós estamos precisando de palavra. Aleluias. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Os irmãos podem se assentar. Nós estamos no Projetando 2021. Como os irmãos bem sabem, 12 atitudes para sermos vencedores. Hoje, como o pastor já disse aqui, é o 7º dia e o tema é esforçar. Eu quero trazer uma palavra aqui de Deus, baseada no nosso esforço, não do ponto de vista natural, mas do ponto de vista espiritual. Porque eu acredito que ninguém tem dúvida aqui que para sermos vencedores do ponto de vista humano, natural, precisa de esforço, né? Acredito que ninguém tem essa dúvida. Está ali o nosso irmão Romildo. Não tem como o irmão Romildo deitar na rede lá e olhar assim, ver o saco de cimento e lá misturar na areia, depois pular dentro da bitoneira, depois pular para dentro das formas, depois desenformar sozinho, subir em cima da caminhonete e é só pegar o dinheiro, né? Então, sem esforço no mundo natural, é óbvio que ninguém vai ser vencedor. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 9, ele compara a vida do cristão como a de um atleta. E ele diz o seguinte: lá no estádio, muitos correm, mas um só é vencedor. Aquele que vence, ele se abstém, ou renuncia muitas coisas para ele ter um foco, ou seja, ele se esforça para ganhar uma coroa. E o apóstolo Paulo diz que aquela coroa é uma coroa corruptível. E aí ele fala que o lutador da mesma forma, ele renuncia muitas coisas, tem ali uma alimentação balanceada, tem todo um preparo para também vencer e ganhar uma coroa. Porém, uma coroa corruptível. Nós, porém, corremos por uma coroa incorruptível. Aleluias! Hoje alguém pode ficar feliz: meu time foi campeão brasileiro. Vai mudar o que para a vida dessa pessoa? Nada. O Brasil ganhou a Copa do Mundo. Vai mudar o que? Nada. É a mesma coisa, é só uma alegria passageira. Agora nós, porém, corremos atrás de uma coroa incorruptível. Então eu quero trazer para vocês uma mensagem sobre esforçar espiritualmente. Vocês sabem que a Bíblia, quem trouxe Bíblia aí diz amém? Amém. Na verdade, ela é uma biblioteca composta de 66 livros. A maioria dos estudiosos vão concordar que ela foi escrita por pelo menos 40 autores, num espaço de tempo de pelo menos 1.600 anos. Teve pessoas ali semi-analfabetos que escreveram a Bíblia. Caso de o apóstolo João e Pedro, a Bíblia diz que eles eram indoutos e iletrados. E teve outras pessoas que eram mentes brilhantes, como Paulo, Lucas, chamado de médico amado, Isaías, Daniel, citado aqui pelo pastor, mentes brilhantes.
E você pega tanto as cartas escritas pelos semi-analfabetos, como os doutores da palavra, pessoas dotadas de um grande QI, todas se completam. As cartas de Pedro não são menores do que de Paulo. As cartas de João não são inferiores ao livro de Daniel, porque a Bíblia é como se fosse um grande quebra-cabeça que, se juntando, se completa perfeitamente. Só que o que eu vejo nos dias de hoje? O Evangelho nunca foi tão pregado como nos dias de hoje. Eu mesmo tenho coleção de Bíblia lá em casa, no aplicativo do meu celular, tem tanto estudo lá que eu acho que se eu ficar 10 anos eu não dou conta de ver os estudos, tudo que tem no aplicativo lá, muita coisa. Porém, isso por um lado é bom, o Evangelho está sendo pregado, por muitas pessoas o Evangelho genuíno, mas também é ruim, porque tem muita gente ensinando muitas coisas que são muito diferentes do que a palavra de Deus tem ensinado, né? E se você pegar um texto fora do contexto, você faz a doutrina que você quiser. Olha só o que o diabo fez com a Eva. O diabo pegou uma parte daquilo que Deus tinha falado, diz para Eva: não disse Deus, de toda árvore que está no jardim comereis? Ele falou só uma parte, mas não falou a outra. Com Jesus ele quis fazer do mesmo jeito. Ele citou o Salmo 91 para Jesus, falando assim: não está escrito aos seus anjos dar a ordem a seu respeito? Pode pular, não vai acontecer nada. Mas Jesus, com a mesma palavra, diz: também está escrito. Nós, irmãos, igreja que quer ir para o céu, nós temos que ser a geração do também está escrito. Porque hoje está tendo tanta bagunça. Tem pessoas aí que daqui a pouco você vai entender por que dessa introdução. Tem pessoas, né, que estão dizendo aí, pregadores com milhares de seguidores, dizendo que não existe nem diabo e nem demônios. Falando que não existe. Esses dias um deles tentando explicar lá na sua pregação, um irmão me mandou para mim me perguntando, aí ele falou assim, foi explicar aquele texto que eu citei aqui da última ou penúltima vez que eu preguei aqui, do apóstolo Paulo repreendendo o demônio daquela mulher. Aí o pregador falou assim, do vídeo lá, falou assim que o apóstolo Paulo expulsou o espírito da mulher, não foi o demônio. Aí a mulher de certo ficou andando sem espírito, né? Tem pregador ensinando que quem batiza, né, quem batiza nas águas, ele está desprezando a cruz de Cristo. Olha só para você ver, o próprio Jesus disse, né? Ide e ensinai as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus ensinou, Paulo ensinou, a igreja nesses 2000 anos vem ensinando assim. Aí aparece um bonitão lá no YouTube, né? E fala assim que nós que estamos batizando é tudo heresia e tal. Aí pega um versículo fora do contexto e faz uma bagunça e tem milhares de pessoas seguindo. Então, irmãos, tem doutrina de tudo quanto é jeito hoje. Então nós precisamos fazer igual a igreja que está fazendo, ter tempo para a gente estudar a palavra. Eu não me preocupo se você não chorar aqui nesse culto, se você não dá glória, isso tudo faz parte, eu gosto, mas a minha preocupação é que você entenda essa palavra e vá embora e amanhã pratique essa palavra. Quando chegar na sua casa, pratique essa palavra, porque assim começou em toda a história os grandes avivamentos, com uma volta às Escrituras. Aleluia. Hoje, irmãos, né, por toda a história da igreja teve muitas heresias. Uns pregam heresia por ganância, né? A Bíblia chama esses de cães gulosos. Uns pregam heresia por falta de conhecimento. Jesus chamou esses aí de cego, guiando outro cego. Os dois caem no buraco. Outros pregam heresia porque pega apenas uma parte aqui das Escrituras e parece o cavalo, coloca um tapa assim no olho. E aí só vai naquilo ali. E não dá certo, irmão. Como disse Jesus, também está escrito. E hoje, eu não sei se vocês têm conhecimento, mas tem um movimento muito grande no Brasil e fora do Brasil de pessoas que diz o seguinte, que Deus fez tudo e que nós não precisamos fazer nada.
E eles falam assim, ó, se você quiser se esforçar para fazer uma coisa, você está querendo ser melhor que Jesus. Se você se esforçar, querer esforçar por obras, você está falando que o sacrifício de Jesus foi inútil. Se você se esforçar, querer se esforçar através das suas obras para ser salvo, você está falando que Jesus, o seu sacrifício é acima do de Jesus. E eles usam textos como esse que nós lemos. E eu quero aqui, nessa noite, com o tempo que nós temos, discorrer as Escrituras, dizer para você que também está escrito que nós precisamos nos esforçar. Amém? Glórias a Deus. Porque se a gente não tiver bem fundamentado, irmãos, se a gente não tiver bem fundamentado, é muito fácil a gente ser levado por isso aí, né? Esses dias eu ouvi um grande teólogo, conhecido muito aí nas mídias sociais, né, nas igrejas tradicionais, ele falando assim que jejuar é besteira, é em vão. E aí ele usa os argumentos. Aí qual que é mais fácil? Você acordar cedo, comer aquele pãozinho na chapa, aquele copinho de leite com Toddy, um pãozinho de queijo, né? Naquele dia que está chuvoso, um biscoitinho frito de porvilho, um cafezinho quente. Ou você acordar de manhã e falar assim, hoje eu vou jejuar. Para jejuar tem que esforçar, não tem? A cabeça dói, você dá sede, a boca seca, fica mal-humorado, fica nervoso. Na hora que o patrão fala alguma coisa, você já, né? Você está nervoso, né? Que jejuar fica nervoso. Aí vem um camarada lá e fala assim, não, isso aí, ó, não precisa disso não. Jesus já fez tudo. Aí você fala assim, quer saber? É mesmo, né? Você acaba entrando. E aí a gente vem aqui no texto e começa a analisar. Você pega aqui versículo 8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Né? Graça é a causa, fé é a condição. E isso não vem de vós, ou seja, é dom de Deus, dom é presente. Então, eles pegam isso aqui, e aí vem o versículo 9. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, né? Então, a salvação é pela graça, mediante a fé, ela não vem de obras, para que ninguém se glorie. O que é isso aqui, irmão? Quem de nós dá conta, quantos homens casados tem aqui? Né? Quem de nós dá conta de amar a esposa como Cristo amou a igreja? Não dá conta. Mas isso não nos tira a responsabilidade de tentar aproximar o máximo possível disso. Amém? Por isso que é pela graça, porque a gente não dá conta de cumprir tudo. Mas isso não nos tira a responsabilidade de ser um bom marido, ou tira? Alguém pode falar assim, eu não dou conta de amar minha esposa como Cristo amou a igreja, então, na hora que ela encher o saco, eu meto o pé na panela, se encher muito o saco, eu dou um safanão nela, mando calar a boca, né? Na hora que começar a pedir muita coisa, eu falo assim, sai pra lá, vai pedir seu pai, não sou seu pai não. A pessoa não pode fazer isso. Não é porque ela não dá conta de cumprir na íntegra, que ela vai deixar de esforçar para ser um bom marido. E aí o texto pega e continua, né? Veja bem, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Agora eu te faço uma pergunta. Tem como você ter boas obras sem se esforçar? Não tem como. Todo dia você fala assim, rapaz, hoje eu estou numa vontade de orar 2 horas de madrugada. Aí você já acorda todo animado de madrugada, eu vou orar todo dia. Acontece isso? Não acontece. Você vai ter que esforçar. Vai ter que colocar o relógio para despertar às vezes. Às vezes o próprio Espírito Santo vai te despertar. E aí o seu homem interior vai falar assim, vou orar porque eu preciso interceder pelo nosso país. Mas a sua carne vai falar assim, que nada, amanhã você tem que trabalhar cedo. Aí você vai ter que esforçar, se você quiser se levantar, né? Vem o sono. Quantas vezes eu já dormi ajoelhado,
Na hora que acorda, a perna não está nem funcionando, está até... Então a gente precisa esforçar, irmão, para ter as boas obras. Não é todo dia que você fala assim, hoje eu estou com vontade de ler aqui 20 capítulos da Bíblia. Você vai ter que esforçar. Né? Você pensa assim, hoje eu vou ler aqui. Aí a sua carne fala, Netflix, Netflix, Netflix. Né? Precisamos, irmãos, nos esforçar. Aí alguém vem aqui, pega uma parte das Escrituras e fala assim, não, é pela graça, Deus já fez tudo, já está consumado, não precisa disso, não precisa daquilo. Não vai nessa não, meu irmão. Salvação não é ausência de esforço, salvação é ausência de mérito. Nunca vamos merecer a salvação, mas temos que nos esforçar o máximo possível. Aleluias! Ninguém pode bater no peito e falar assim, eu cumpro todos os mandamentos, porque não dá conta. Mas nem por isso você tem que deixar de se esforçar. Nem por isso você tem que deixar de se esforçar. Quando você vai lá para o Hebreus, né, livro Hebreus, capítulo 11, conhecido como Galeria dos Heróis da Fé, cada um daqueles heróis da fé lá, você vai lá em Hebreus 11, versículo 6 e 7, coloca aí no Data Show, por favor. Você vai ver que a fé é a causa da nossa salvação, mas também está escrito que nós precisamos nos esforçar. Olha lá, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Deixa aí um pouquinho. Galardoador é o que? Recompensador. Aí fala o que? Galardoador, ou seja, recompensador daqueles que o buscam. Não está falando assim daqueles que crê. Quem crê automaticamente busca. Mas se você falar assim, não, eu creio em Deus, tá, eu vou ficar quietinho ali, não vai adiantar nada, irmão. Tem que buscar. Aleluia. Aí você vai ver, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, ele não tinha visto ainda o dilúvio, ele não tinha visto ainda a destruição, mas ele tinha fé que se Deus prometeu, Deus ia cumprir. Aí fala lá, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família. Raciocina comigo, irmão. Como que era o martelo daquela época? Como que era o serrote? Como que eram os pregos? Como que eram as ferramentas? Coisa mais difícil é fazer um serviço com ferramenta ruim, né, irmão João? Você acha que Noé esforçou ou não para fazer aquela arca? Primeiro ele teve fé, mas depois ele se esforçou. Se fosse assim, não precisasse de esforço, Deus falava assim, Noé, eu vou mandar um dilúvio e amanhã na hora que você acordar tem uma arca pronta aí na porta da sua casa. Do jeito que o pessoal está falando é desse jeito, que Deus fez tudo e nós não precisamos fazer nada. Aí Noé juntou com a sua família. Família é uma benção, mas também tem muita briga. Eu imagino que tinha hora que ele falava assim, ô miserento, não é desse jeito não, menino, faz esse trem direito. Aí o menino saía reclamando, que naquela época eles eram obedientes. Ai, meu pai está enjoado demais, estou doido para acabar essa arca logo. Teve todo um esforço ali, irmão. Teve todo um trabalho. Aí você vai andando aí mais para frente no próprio livro de Hebreus, você vai para o versículo 8 e 9. Aleluias. Glórias a Deus. Pela fé, Abraão sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa. Meu irmão, hoje todo mundo está acostumado a andar de carro, né? Moto, no mínimo uma bicicleta. Agora você pensa, nesses dias que estava esse calorão, você vai lá no centro da cidade, de volta, né, tia Cleusa? Já é cansativo, né? Cansativo. Agora imagina, Abraão, já idoso, puxando jumento, puxando ovelha, puxando boi,
A mulher falando, você tem certeza que esse trem vai dar certo? Né? Assim, eu imagino, né? Não tem na Bíblia. E eles andando aqui a sol quente, irmão. Tem que se esforçar. Deus não falou assim para Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei, amanhã 3 horas da tarde eu mando o táxi aí. Não foi assim. Então, irmãos, Deus quer sempre uma parceria com o homem. Aleluias. Colocar o cajado na água, quem colocou foi Moisés. Abriu o mar, quem abriu foi Deus. Colocar o cajado na rocha, quem colocou foi Moisés. Quem fez sair a água da rocha foi Deus. Aleluias. Aí Moisés podia bater no peito e falar assim, não, eu sou o cara mesmo, eu fiz sair a água da rocha. Moisés teve mérito nisso? Não teve mérito. Quem fez isso aí foi Deus. Porém, ele teve que fazer a parte dele. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluias. As boas obras, irmãos, não vêm no automático. Né? Aí, eu conheço, a irmã Jo foi lá, mas a Nayara, lá em Buritizinho, pregar lá no nosso querido, onde o nosso querido pastor Wagner dirige. Aí, Deus tocou no coração do pastor Wagner, lá no congresso nosso lá em Brasília, para ele dar um carro dele para um missionário que estava fazendo a obra a pé. Pensa para você ver, pastor Wagner foi para lá de carro, Deus tocou no coração, ele viu, primeiro foi um missionário lá contar que estava fazendo a obra muito difícil, que ele tinha que andar no meio nos lugares difíceis de moto e tal, e aí o próximo foi lá e falou assim, não, você pelo menos tem moto, eu nem moto tenho. E aí Deus tocou no coração do pastor Wagner de dar o carro pro missionário. Agora eu te falo, né? Deus coloca no seu coração para você dar seu carro lá. Você tem ou não tem que esforçar contra você mesmo, contra o seu eu, para você entregar? Primeira coisa que pensa na cabeça, eu imagino que é o seguinte, será que esse trem é de Deus mesmo? Será que eu não estou ficando doido, não? Senhor, não pode ser os R$50, não, né? Primeira coisa, resumindo a história, pastor Wagner, muitos aqui conhecem, ele deu o carro, ele tinha um Tempra, e ele já vinha anos tentando financiar um carro, e aí na hora que chegava lá, por causa dos maus testemunhos de outros pastores, estava tudo arrumado. Na hora de fechar o contrato, qual a sua profissão? Pastor. Não vendo para você não. Por causa de... O que é o mau testemunho, irmãos? Nós temos que esforçar para ter um bom testemunho. Né? Temos que esforçar, comprar e pagar, crente. Se não der conta de pagar, pelo menos vai lá e conversa com a pessoa que você está devendo. E aí, pastor Wagner deu o carro. Poucos dias ele chegou lá na concessionária, sem o dinheiro da entrada, porque ele ia dar o carro de entrada, financiou, comprou um Corsa, bem novo, do Corsa já trocou agora para um Siena, daqueles top, e é isso aí, irmão, aleluia. A gente tem que esforçar, aleluia, porque se a gente não esforçar, a gente cai nessas heresias que o povo está pregando. Por quê? Porque a pessoa pega uma parte da Bíblia e faz uma doutrina, e na história da igreja, tudo errado, só os camaradas que é certo. Todo mundo pregou errado até hoje, só esse que prega certo. Tem gente, eu fico encabulado, tem gente, muitas pessoas, você já deve ter visto, que pega parte da Bíblia para pregar contra contribuição na igreja. Aí, o camarada vai lá, né, porque alguns administram de forma errada, ele vai lá, fala mal de quem faz isso, faz aquilo, aí ele pega lá e fala assim, ó, pega seu dízimo e vai lá e dá para os pobres, e manda seu pastor ir trabalhar. Você já deve ter visto isso nas redes sociais. Você sabe como que eu chamo isso, pastor? Isso aí é doutrina de Judas Iscariotes. Quando aquela mulher foi lá, derramou, eu chego a arrupiar,
quando aquela mulher foi lá e derramou aquele bálsamo, que valia quase 1 ano de salário, calcula aí 1 ano de salário de diarista, de pedreiro, quase 1 ano, quantos mil reais que não valia se fosse no dia de hoje, derramou aos pés de Jesus. Aí Judas falou assim, que desperdício, tinha que pegar esse dinheiro aí e dar para os pobres, é igual hoje, é doutrina de Judas Iscariotes. Aí chega um Emanuel da vida, como eu era aí há 12 anos atrás, 10 anos atrás, com a vida tudo torta. Uai, pastor, não tem culto aí? Não, não tem. O povo parou de ofertar, começou a ajudar os pobres aí cortou a luz, cortou a água, então fechou a igreja. Pensa para você ver, irmão, se isso aí é um trem ou não é do diabo. Tem gente que está explorando os outros com mentira? Tem. Tem gente que está usando o texto fora do contexto para arrecadar dinheiro? Tem. Mas você tem que ver que também está escrito que digno é o trabalhador, aleluia, do seu honorário. E hoje, irmãos, eu fico admirado que essas pessoas, eles arrastam multidão. Às vezes você vê uma igreja aqui como essa, que está aqui há tantos anos, vocês conhecem aqui os pastores, eu falo da minha também, meu pastor é um homem de Deus, uma bênção. Você custa ganhar um crente, aí você vai na porta desse pessoal aí que parece uma sinagoga, que tudo ali é Antigo Testamento, é muralha de Jericó, é água ungida, é Rio Jordão, é isso e aquilo, está cheio de gente. Por quê? Porque as pessoas querem mágica, não querem esforçar. Porque para ser santo tem que esforçar. Aí a pessoa prefere acreditar o seguinte, leva a máscara ungida, aleluias, que você não vai ter Covid. Prefere acreditar nessas coisas. Por quê? Porque quando a pessoa fala, tem uma vida santa, compra e paga, cuida dos seus filhos, vai trabalhar, você já está com mais de 20 anos, até hoje não arrumou um serviço. Menina, você está com 17 anos, 18 anos, até hoje você não sabe fazer comida, como é que você vai casar de jeito? Ah, mas eu vou ter um bom emprego. Ah, então estuda, não estou vendo você estudar também. As pessoas querem as coisas na mágica, não querem esforçar. E sem esforço, irmão, a gente não conquista as coisas. Nós estamos vendo aí, na Bíblia, foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com Noé, foi assim com todos os homens de Deus, irmãos. Aí você quer chegar e acreditar nesses pregador coach, que é só você ter um pensamento positivo e dizer, eu determino que as coisas vão acontecer? Não é assim, meus irmãos. Nós precisamos esforçar, precisamos entender a palavra e precisamos ser submissos à palavra. Eu quero deixar aqui uma dica para você no seu projeto de vida para 2021. Tenha Deus no seu projeto. Diga para Deus, Senhor, eu quero que a minha vontade seja a sua vontade. Eu quero que os seus projetos para mim sejam os meus projetos. Eu quero querer o que o Senhor quer que eu queira. Aleluias. Eu quero falar o que o Senhor quer que eu fale. É assim, irmãos, que nós vamos ser vencedores. Santo é o nome do Senhor. Glórias a Deus. A pior bobagem que um homem ou uma mulher faz é querer fazer-se dono do seu próprio destino. Aleluia. Projeta para mim aí Lucas 13, 24, por favor. Glórias a Deus. Irmãos, eu só sei pregar assim, ensinando, viu? Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Lucas 13, 24. Aleluia. Maravilha, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Olha lá, Lucas 13, 24. É Bíblia, irmão. Ele, porém, lhes exortou. Isso aqui é Jesus falando. Esforçai-vos por adentrar pela porta estreita. Está vendo ali? Jesus que falou. Aí você vê um teólogo falando que você não precisa fazer nada. Mas olha o que Jesus falou. Esforçai-vos por adentrar pela porta estreita.
Meus irmãos, não tem como a gente andar nos caminhos do Senhor sem esforçar, porque nos exige renúncia. Nos exige renúncia. Quando nós estávamos aí no mundo sem conhecer a Deus, aleluia, tudo era permitido. E além de ser tudo permitido, era tudo em excesso. Só que aí às vezes a pessoa pensa assim: ah, Deus, a gente vai ser crente, não pode fazer nada. Não pode fazer nada, vírgula. Deus só nos proíbe de fazer aquilo que vai nos prejudicar. Eu nunca vi, apesar que hoje a gente tem de tudo aí nesse mundo, mas eu nunca vi alguém dizer que fala assim: nossa, minha esposa está grávida, meu sonho é ver meu filho tomar 2 caixas de cerveja. Nunca vi, pode ter que tem, porque hoje em dia você vê de tudo. Mas você não vê um pai projetando isso para o filho. Mas aí depois o camarada fala assim: ah, você é crente, não pode nem tomar uma, para o filho dele ele não quer. Mas Deus que é pai, ele quer que quer para ele, entendeu? E assim por diante. Eu nunca vi um pai falando assim: tomara que a minha filha, quando virar adolescente, sai pegando todo mundo. Nunca vi um pai desejar isso para a filha. Pode ser que tenha, né? Porque hoje tem de tudo nesse mundo. Mas eu nunca vi. Mas aí às vezes a pessoa quer servir a Deus tendo liberdade de fazer isso aí. Mas quando Deus fala para não fazer, por quê? Vai pegar uma doença de rua. Vai arrumar um camarada ciumento que quer dar um tiro na cara. Vai arrumar inúmeros problemas. Por isso que Deus proíbe. Deus não vai proibir nada para nós, irmãos, que é bom, não. Ele só vai proibir aquilo que é ruim. Aleluias. Então, irmãos, a gente tem que ter isso. Projeta para mim aí, Lucas, por favor, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Glórias a Deus. Aleluias. Maravilha, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Eu quero que você vá para sua casa hoje sabendo o seguinte: toda honra e toda glória é a Deus. Porém, eu tenho que me esforçar, aleluias, para agradar ao Senhor. Aleluias. Hebreus 12, 14. Aleluias. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Olha lá, ó. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É fácil, irmão, viver em paz com todo mundo? Não é fácil, mas tem que esforçar. Esforçar para viver em paz e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluias. Para ser amigo do pastor Nunes é fácil. Você está com um problema, você chama ele na sua casa lá, conta o problema para ele, ele chora com você. Você está feliz, chama ele lá para contar a bênção, ele chora com você de alegria. Anima com você. Desse jeito é fácil. Difícil é você viver em paz com aquela pessoa que o seu patrão te dá um aumento ou te promove, aí a pessoa: não tem base não, isso aí é porque é puxa-saco, isso aí ó, é porque nasceu virado para a lua, e não sei o que, não sei o que. Com essas pessoas a gente tem que esforçar, irmão, né? E a Bíblia também vai falar em outro versículo que no que depender de nós temos que ter paz com todos, né? Então, a Bíblia vai falar em inúmeros lugares que a gente tem que se esforçar. Eu não sei se você já viu alguém falar isso que eu estou falando, que a gente não precisa fazer nada e Deus fez tudo. Se você ainda não viu, hoje Deus já está te dando um antídoto para você não cair nessa. Se você já viu, Deus aqui está te mostrando que a Bíblia fala em inúmeros lugares que nós temos que crer nos méritos de Cristo, porém precisamos nos esforçar para ser cada dia melhor. A vereda do justo é como a luz da aurora, ou seja, o nascer do dia, vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Esses dias, irmã Jô, uma irmã me mandou um WhatsApp muito angustiada, falando assim: irmão, eu tenho um problema com meu pai, nós não se dá bem, desde antes de eu converter,
toda vez que nós encontramos é briga, e eu não consigo viver bem com ele, e se eu não consigo honrar meu pai, aí eu acho que eu não vou para o céu e tal, porque eu não consigo nem viver bem com meu pai, como é que eu vou para o céu e tal? Aí eu peguei e falei para ela, irmã, em primeiro lugar, você tem que confiar nos méritos de Cristo. Se você for confiar nos seus méritos para você ir para o céu, você não vai entrar lá não, aí também é outro extremo. Segundo lugar, aleluias, da sua parte, você tem que fazer o melhor, porque a Bíblia fala que você tem que honrar Ele. Da sua parte, você tem que se esforçar para viver bem com Ele, aleluias. Agora você também não pode obrigar a pessoa a gostar de você, né? Mas a gente tem que esforçar, né, para viver em paz com todas as pessoas. Já estou terminando, eu acredito que vocês já entenderam a mensagem. Coloca para mim aí, vou usar só mais 2 versículos. Teria dezenas de outros, mas eu vou usar só mais 2 para você sair daqui em mente que a gente precisa fazer a nossa parte. Porque a parte de Deus, essa sim, já está pronta, mas nós precisamos fazer a nossa parte. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Maravilha, Jesus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Olha lá. Portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição que fostes contemplados, pois se agirdes deste modo, jamais abandonareis a fé. Deixa esse versículo aí. Olha o tanto que isso aqui é forte, irmão. Ó, esforçai-vos com dedicação. Aí para você ver a ênfase que o escritor apóstolo Pedro dá. Aí ele pega e fala assim, confirmando o chamado e a eleição. Isso aqui é o quê? Quem aqui foi chamado por Deus, amém? Amém. Quem aqui acredita que é eleito, se Jesus vir hoje vai morar no céu, amém? Amém. Não é porque você é salvo, não é porque você foi chamado, não é porque você, aleluia, foi um chamado por Jesus, que você não tem que se esforçar. Para quê? Para confirmar o seu chamado. As pessoas, né, que vem com essas doutrinas aí, elas falam assim, ó. Eu até escrevi uma frase aqui, que eles falam assim, ó. Se Deus me escolheu como filho, nada que eu fizer vai mudar isso. Você já ouviu isso? Alguém já ouviu isso? Né? Olha lá, tem gente. Se Deus me escolheu como filho, nada que eu fizer vai mudar isso. Aí você vai lá para o livro de Lucas, no capítulo 3, aí ele vai falar da genealogia de Jesus. Só que Lucas, diferente de Mateus começa de Abraão, que gerou e vai até Jesus. Lucas vai de trás para frente. Ele começa de José, pai filho de tal, filho, aí chega lá no versículo 38 de Lucas 3, aí ele vai falar assim, ó, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Então, a própria Bíblia diz que Adão é filho de Deus. Agora, o que Adão fez, mudou ou não mudou a posição dele? Olha o que é que nós estamos vivendo isso aqui, irmão. Olha o mundo que nós estamos vivendo. Por quê? Porque Adão não se posicionou, não se esforçou para cumprir o chamado dele. Era filho de Deus, pode ler lá, Lucas 3, versículo 38. Porém, o que ele fez, aleluias, fez com ele, que ele perdesse a posição que ele tinha. Eu sou casado há 8 anos. Hoje a minha esposa não é mais minha esposa do que ela era há 8 anos atrás. É do mesmo jeito. Porém, se ela começar a sair com outras pessoas, a fazer coisas que a Bíblia condena, corre o risco dela perder a posição que ela tem de minha esposa e vice-versa. Porque as nossas atitudes, irmãos, sempre vão influenciar. Quando você vai lá no livro de Jeremias, capítulo 18,
Deus fala para o profeta o seguinte: se eu falar para a nação que eu vou destruir, que eu vou operar juízo, que eu vou pegar esse povo e vou destruir eles, se essa nação se arrepender e mudar de vida, não é bem essas palavras, mas o sentido é esse, eu também vou me arrepender, eu me arrependo também do mal que fiz e vou usar de misericórdia. Porém, se eu falar para uma nação, está lá, Jeremias 18, lê lá na sua casa, as palavras não é essa, mas o sentido é esse. Se eu falar para uma nação que eu vou abençoar, que eu vou prosperar, mas se eles virar as costas para mim, eu também vou arrepender do que eu falei. Então, irmãos, existe a santificação, aleluia, exposicional. Quando aquele ladrão da cruz falou para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele não fez nada para merecer. Por quê? Porque aquilo ali é o primeiro estágio da salvação. Ele se posicionou, ele falou assim: realmente Cristo é o Salvador. Porém, se ele não tivesse morrido ali, certamente, para ele manter essa posição de salvo, ele ia ter que entrar aqui nesse versículo, ó, esforçando com dedicação cada vez maior. Hoje a gente esforça com dedicação, amanhã tem que ser mais, e depois da manhã mais, até o dia de Cristo. Para quê? Para confirmar o chamado e a eleição que fosse contemplados. Não vai dar tempo de eu falar do último texto, aleluia, não quero passar aqui do tempo. E se a gente fosse falar de tantos versículos que nos ensinam a nos esforçar, nós ficaríamos aqui o resto da noite com toda certeza. Então, o resumo dessa mensagem: vai para casa crendo nos méritos de Cristo. Nunca confie nas suas obras para a salvação. Nunca confie na força do seu braço para a salvação. Mas esforça-te ao máximo. Como Deus falou para Josué: esforça-te e tem bom ânimo, porque eu sou contigo. Aleluia! Eu agradeço a Jesus por mais essa oportunidade.